Cara, na verdade eu não acompanho muito não, porque eu sou América, sou presidente do América, eu tenho problema pra caralho lá no América, a gente já tá no segundo ano, a gente infelizmente não conseguiu de novo classificar para a fase seguinte, né, que são os primeiros 4. O que eu posso falar do Pedrinho, que o Pedrinho é um cara do caralho, um cara sério, é um cara que é vascaíno, um cara que eu tenho certeza que, como qualquer outro vascaíno, principalmente ele como presidente, queria ver o Vasco numa situação muito diferente. E, cara, e torcida é isso, é paixão. Hoje é o Pedrinho, ontem foram outros, amanhã serão outros. Eu também vivo isso do América, não com essa intensidade, né? Mas claro que existe oposição, existem torcedores que estão satisfeitos. E a gente que é presidente, a gente tem que ter sabedoria e ser inteligentemente o suficiente para segurar, saber que isso é fase, isso vai passar. E eu espero que o Pedrinho possa resolver lá os problemas dele. E eu, principalmente, resolver os meus lá do América, que tá foda. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país e também de todo o globo terrestre. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Estamos de volta após mais de 15 dias de parada aí por data FIFA. Não, brincadeira, data FIFA não. Eu tirei aí uns 15 dias para descansar a mente e o corpo, porque estava de fato me fazendo mal aquele dia a dia falando de Vasco. Não que o Vasco me faça mal, mas a gente tem que fazer as coisas com amor, com carinho, com vontade, com empenho. E eu estava, devido ao atual momento do clube, técnico, tático e administrativo falando, péssimo. E a gente fica com a cabeça a milhão todo dia, aquela frase se faz valer, né, que o torcedor do Vasco não tem um dia de paz. Então eu estava já estressado, fazendo sem vontade, então por isso eu fiquei alguns dias aí sem gravar. Estamos de volta a todo vapor, como diria o professor Luxemburgo, ó, apontado pro céu e vamos que vamos. Rapaziada, eu quero mandar um abraço especial aqui pro nosso amigo JK, o Jorge Croft. Ele é aqui de Resende, sul do estado do Rio de Janeiro, gente fina, família, trabalhador, acompanha o nosso trabalho aqui. Jorge Croft, tamo junto, muito obrigado, você é membro aqui do meu canal, você... Rapaziada, só um resumo. O amigo sentiu falta de mim aqui na plataforma, ele faz parte de um grupo de zap em comum, que eu também faço parte, do Vasco, e ele tomou a liberdade, foi lá, pegou o meu zap privado e mandou mensagem para mim, e eu gostei muito. Foram palavras de apoio, palavras ali de incentivo mesmo, eu que estava meio chateado, meio ali cansado com o canal. E em nenhum momento eu cogitei, tá, gente? Em nenhum momento eu pensei em acabar com o canal, em parar com o canal. Foi só mesmo uma férias para minha mente, para eu poder dar uma descansada. Mas as palavras do nosso amigo Jorge Croft, que ele mandou aqui no meu WhatsApp, foram de muito valor, estão guardadas aqui no meu coração. Um abraço para você, meu irmão, muito obrigado pela força aí e tamo de volta. Mandar um abraço também para os nossos amigos aí, né? O nosso querido Jucimar Ferreira, o Wellington Damasio, né? O nosso querido Manuel Messias, né? Enfim, todos vocês aí. Agora tá fugindo o nome porque eu tô vários dias sem gravar, então foge o nome de vários aí. Mas muito obrigado por cada um de vocês, tá? Tamo de volta, tamo junto, começando já aí nesse sabadão. Queria ter começado na segunda-feira, mas tamo de volta. Já dando início a esse Madruga Vasco, né? Essa introdução maior do que o de comum, do que o de costume. Então, gente, como a gente passou por muitos assuntos que já aconteceram, eu não vou ficar aqui remoendo a entrevista do Pedrinho, eu não vou ficar aqui remoendo a vergonha, a humilhação na Sul-Americana, eu não vou ficar aqui, sabe, água passada não move moinho. Vamos começar a falar do Vasco daqui pra frente, né, desse dia 2 de agosto de 2025. Primeira coisa, meus amigos, a gente vai falar aqui nessa breve introdução, só para vocês ficarem ligados, vamos falar sobre a negociação e essa potencial chegada do atacante Andrés Gomes no Vasco da Gama.
Vamos falar também, é claro, do assunto mais importante desse sabadão, o jogo do Vasco diante o Mirassol lá em São José do Rio Preto. É o Vasco que já está no interior paulista. Vamos falar sobre o departamento médico do Vasco. Notícia boa, tá, gente? Vamos falar sobre zaga. O Vasco monitora zagueiros, no plural, no mercado da bola. E outras situações, meus amigos. Vamos falar do presidente Pedro Paulo de Oliveira, o of the King, the Power, the Best, né? O escolhido, né? Presidente do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a base forte, o nosso cria Leandrinho, sobre o cria Ryan e também sobre o cria Matheus Ferreira e o cria Cauã Barros. A base tá que tá nessa edição do Madruga Vasco aqui do nosso canal. Então tem muita coisa importante que a gente vai abordar. Não vou fazer sensacionalismo, também não vou colocar jogador no Vasco. Esses 15 dias que eu fiquei offline, que eu não gravei para vocês, olha o que eu vi de mentira, o que eu vi de vagabundo colocando jogador no Vasco, e o que eu vi de vagabundo tirando jogadores que eles mesmos falaram que eram já praticamente sacramentados para ser do Vasco de pauta, não foi brincadeira não. Tem muita coisa que a gente vai abordar nesse conteúdo. Então vamos embora, dito tudo isso, após darmos essa volta ao mundo, aperte seu cinto, pegue seu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Nunca vão entender esse amor, Vasco da Gama pra sempre. Salve, salve, meus amigos. Então, bom dia e alegria para você que tá em casa, para você que vai trabalhar, você que vai estudar, tá de férias ainda, já retomou aí os estudos, tá trabalhando, não vai, enfim, ótimo sabadão, bom fim de semana, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, que você vá em segurança para sua casa, para o seu trabalho, para o seu passeio e volte em segurança também para o seu lar. É claro, tudo isso sempre respeitando a sua fé, sua crença, sua religião, mas que o nosso Senhor Jesus nos abençoe nesse sabadão, dia 2 de agosto. Meus amigos, então, dando início ao nosso conteúdo, eu quero começar falando aqui sobre o presidente do Vasco da Gama, o Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, né? O of the King, the Power, the Best, né? Brincadeiras à parte. O Pedrinho veio a público naquela coletiva, alguns dias atrás, falou e rigorosamente não disse nada. Gente, o papo é reto, eu sou sincero, esse canal aqui é de informação / opinião. O Pedrinho não falou nada, apenas sabonetou. Querem ver um exemplo? Quando ele foi questionado do Felipe fazer parte da comissão técnica e coisa e tal, ele veio, porque o Felipe tem todos os cursos da CBF, porque o Felipe tem todas as licenças necessárias para trabalhar. Cara pálida, não tem ninguém pedindo credencial pro Felipe, não. A torcida do Vasco sabe que ele tem todos os cursos, assim como o Felipe tem um montão, eu voltei pistola, tem um montão de bunda rachada que tem por aí o curso também. Agora, se os caras têm gabarito, capacidade, lastro para chegar e ser um coordenador técnico ou um diretor técnico do Vasco da Gama, é uma outra história. Então o Pedrinho já deu mole aí, pum, ponto. Outra coisa, o Pedrinho deixou bem claro para a torcida, né, rapaziada? O Vasco, no have money. Estamos igual lá nos tempos de 777. A diferença é que naquela época, a 777 pegava o Card Corporation, né, o cartão corporativo, passava a torta e a direita e saía fazendo contratação no F, né, o famoso F ali, né, o tal do fiado, né, pendurou no preguinho ali e vai deixando para depois. Foi o que a 777 fez. Com dinheiro, sem dinheiro, eles contrataram. Álvaro, mas aumentaram a dívida do Vasco. Álvaro, mas... Tá, beleza, eles aumentaram a dívida do Vasco, ok. Mas não foi só com contratação. Até porque as contratações... Olha como é que o mundo dá volta, né? Que a 777 trouxe foi o que livrou o Vasco de não cair. Verrete, Léo Jardim, nas últimas 2 temporadas. Vou ser bem sincero, foi o que colocou o Vasco numa Sul-Americana, né? Então, assim, o senhor Pedrinho deixou claro que o Vasco não tem condições de contratar. Daqui a pouco eu vou entrar na questão do mercado da bola, tá? Agora, uma coisa que eu quero levantar para vocês aqui, que eu quero entender aqui, né? O que o Pedrinho fez de fato, de bom pro Vasco?
Eu vou colocar aqui para vocês que é a recuperação judicial. Ah, Álvaro, mas isso se não fosse ele seria outro qualquer. Não interessa, foi ele que fez. Né? Porque vários outros passaram e não fizeram a recuperação judicial. Um ponto positivo, tá? Outro ponto não é mais positivo por conta do quase 3 anos aí da falácia, é a questão, gente, simplesmente envolvendo a reforma de São Januário. Né? Vamos ser bem sincero que tá enrolado. Né? A gente sabe que surgiram aí situações, né, para comprar, no caso ali, o name rights do nosso estádio de São Januário, mas a gente sabe também que contrapartida, efetivamente não tem nada ainda assinado. Tem aí uma situação que estão ventilando aí, né, engatilhado, um grupo forte para comprar name rights, mas a gente vai falar disso no outro dia. Mas de fato até agora não saiu nada do papel. Então assim, o Pedrinho não resolveu a vida financeira. Ah, Álvaro, mas o Vasco está quebrado há 25 anos. Como é que o Pedrinho vai resolver? Ok, torcedor, eu entendo isso tudo. Eu não sou economista, não sou formado na área, né? Eu não sirvo para ser presidente do Vasco. Inclusive, o Romário, né, foi perguntado lá pelo Joel Silva do Colina em Fox sobre o Pedrinho. O Romário falou. Vou falar que o Pedrinho é um cara né, falou um palavrão. É um cara ali muito vascaíno, muito responsável e não sei o que, não sei o que lá. Rapaziada, vamos lá. Um cara vou falar aqui um palavrãozinho, um cara do caralho. Era o meu pai, né? Meus falecidos vôs eram homens do caralho, de caráter, enfim, várias situações. Eu conheço um monte de gente que é do caralho, que é gente boa pra caramba. Com o próprio Pedrinho. O Romário falou, porque ele é vascaíno e honesto. Porra, eu conheço um monte de vascaíno honesto. Agora, se todos esses vascaínos honestos vão ter capacidade de ser presidente do clube, é uma outra história. É uma outra história. O meu pai era um cara do caralho, muito vascaíno e muito honesto, já faleceu. Ele não serviria para ser presidente do Vasco. Então vamos começar a separar essas coisas. Nada contra o Romário, sou muito fã dele. Ele deu aquela sabonetada, jogou o Pedrinho lá em cima e quis dizer que não é fácil. Né? Com outras palavras, o Romário meio que pediu para a torcida esperar um pouco, né? Que é uma coisa complicada. Mas o Romário não levantou bandeira. Foi bem claro que a dele lá é o América, ele é americano e coisa e tal, ele torce pro América, é presidente do América. Mas a gente sentiu que o Romário meio que apoiou o Pedrinho. Álvaro, você quer que o Pedrinho saia? Não quero, até porque se o Pedrinho sair hoje, que vai assumir o Vasco, todo mundo já sabe que é uma quadrilhazinha de mafiosos, né? Todo mundo já sabe, né? Então, é ruim com ele, pior sem ele, né? É tipo isso. Agora a questão toda é, ninguém obrigou o Pedrinho a ser presidente do clube. Então quando ele veio para ser presidente, eu cobrei aqui na internet e eu posso falar em alto e bom tom. Comigo o papo é reto, eu cobrei aqui. Eu cobrei projeto. Eu bati na tecla, bati na mesa, bati na tela do celular e falei, o Pedrinho não tem projeto. Não tem um projeto de trabalho. O Vasco vai ser assim, 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 assado, projeto financeiro, projeto esportivo, projeto... Enfim, N projetos. Isso está muito claro agora. O Pedrinho entrou, tirou a 777, que era algo que tinha que acontecer naquele momento, ok, palmas para ele, show. Primeiro ponto a favor do Pedrinho. Aí já um ponto negativo, tem gente passando pano para isso, eu não quero saber se pode ou se não pode. O Pedrinho, quando ele foi candidato a presidente do Vasco, ele se cercou do Paulo Salomão e do Felipe Carregal, dois excelentes advogados, que são VPs do Vasco hoje. Então como é que ele vem numa campanha e fala que vai abrir o contrato para o torcedor e depois não abre? Então, se juridicamente ele não poderia ter aberto, ele não poderia ter prometido para o torcedor. E se ele prometeu para o torcedor, dá a entender que o jurídico do Vasco, na época dele, falou para ele, pode ir porque dá para abrir o contrato. Então hoje eu não quero saber se legalmente é viável ou não abrir a porcaria do contrato. Eu quero saber que o presidente prometeu e não fez. E se ele prometeu e não fez, já é bola fora, é mancadinha, né? Sinalzinho de verde quando tá ok e o xizinho, não é? Xizinho pro Pedrinho. Sinalzinho de verde em tirar 777. Xizinho, não abriu o contrato. Outra coisa que o Pedrinho não conseguiu fazer, né, até agora, é trazer grande patrocinador. O Pedrinho trouxe uma meia dúzia de patrocinadores, aí que juntando todos,
Exemplo, não dá nem um BMG da vida, que hoje o BMG está longe de ser o patrocinador master do Vasco. Ô Álvaro, você quer que o Pedrinho saia? Não. Álvaro, então você está sendo contraditório. Também não. Eu estou cobrando, estou criticando o nosso presidente num tom de cobrança e melhoria. Tá? O nosso presidente tem que se mover mais. Quando eu falei aqui que ele não tinha nada que ir lá cheirar o saco de ninguém na CBF, ficar 15 dias lá com seleção brasileira, coordenador de seleção de delegação, o Vasco cheio de problema para resolver, tem muita gente que achou ruim de eu falar. Tamo aí, ó, no meio de uma janela, o Vasco só contratou o Thiago Mendes, que eu inclusive gostei da contratação dele, e mais nada até agora. O Vasco sem grana, não trouxe parceiro, não iniciou reforma de São Januário, uma pancada de jogador não querem vir jogar no Vasco. E hoje o problema não é só financeiro, porque hoje, graças a Deus, e ao presidente também, vamos dar um méritozinho aqui também, o salário ali mais ou menos está em dia. Tem uma coisinha ou outra ali para trás que está na recuperação judicial, tem um negocinho ali que eles negociam aqui, que negociam ali, mas está pagando o salário em dia. Então hoje, para algum jogador não querer vir jogar no Vasco, não necessariamente significa que seja por conta da parte financeira, mas sim, gente, infelizmente é a parte esportiva. Torcedor, vamos ser sinceros, torcedor. Torcedor, faz de conta que você aí do outro lado da telinha é um jogador de futebol profissional. Esquece o coração que você torce pro Vasco. Faz de conta que você é um jogador profissional de futebol, que você não liga para time nenhum, você só joga bola. Só um exemplo, tá, torcedor? Chega o Vasco e te faz uma proposta, $500 mil por mês e coisa e tal. Aí você olha lá na tabela do campeonato, o Vasco ali brigando para não cair mais uma vez. Mais uma vez pelo terceiro ano consecutivo, após voltar de uma Série B lá em 22, 23. Né? Aí você fala, pô, a proposta é boa, o clube tem uma torcida maravilhosa, tem o estádio, o salário deles lá estão pagando, tá ok, tal. É camisa pesada, tem história, aquela coisa. Acho que eu vou jogar no Vasco. Aí, o que acontece? Liga para você aí, um diretor do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, do São Paulo, de repentemente Fortaleza, Bahia, Bragantino, Mulambo da Gávea, e oferece o mesmo valor. Você fala, porra, mas peraí, eu vou jogar lá no Bahia, eu vou jogar lá no Fortaleza, eu vou jogar lá no Mulambo, eu vou jogar lá no Palmeiras, eu vou jogar lá... Pô, vou ganhar a mesma coisa que eu ia ganhar no Vasco e vou brigar por título, vou brigar por Copa do Brasil, vou brigar por Sul-Americano, vou brigar por Libertadores, vou brigar pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso que está acontecendo hoje, torcedor. Vamos ser bem sinceros, o Pedrinho está fazendo algo que ninguém teve coragem de fazer, que é a recuperação judicial. Tem um coração, tem um caráter, muito vascaíno, bacana, tudo isso. Eu não anulo nada disso. Quem sou eu para anular algo do tipo? Agora, o Pedrinho precisa trazer mais. É igual o time do Vasco dentro de campo. Tá correndo, tá se esforçando, tá criando jogada, tá marcando coisa e tal, mas precisa mais para ganhar jogos. O Vasco aí empatando um monte de jogo, sendo eliminado, passando vergonha. Falta algo a mais para ganhar os jogos. E para o Pedrinho, falta esse algo a mais. Todo mundo pensou que seria lá a possível parceria com a Crefisa, que não aconteceu. E ficou nisso mesmo. Então o torcedor do Vasco está cansado de mentira, de enganação, e quer mais ação, quer projeto, quer algo novo, algo diferente. Porque olha só, vir para o torcedor do Vasco e falar tudo que está sendo falado para nós hoje, gente, é favas na água, é chover no molhado, é clichê. Todo mundo sabe a situação do Vasco hoje. Tá? Então é isso que eu tinha para falar do presidente. Não é ruim, tem caráter, é vascaíno, ok. Mas está muito aquém do que ele mesmo fez uma propaganda nas eleições e do que o torcedor esperou. Tá? Essa é a minha opinião em relação ao presidente. Meus amigos, vamos falar agora do mercado da bola. Eu ia falar da base, mas antes de falar da base, vamos falar aqui primeiro do Andrés Gomes. O Andrés Gomes, meus amigos, ele é um colombiano, jogador, atacante de lado de campo, ponta direita, ponta esquerda, tem 22 anos. Ele está jogando atualmente lá no futebol francês com a camisa do Rennes. Foi revelado na base do Milionários da Colômbia, ou Milionários, né, lá no futebol colombiano, se profissionalizou no mesmo, e depois foi atuar lá nos Estados Unidos, na MLS, com a camisa do Salt Lake, onde jogou muita bola, diga-se de passagem. Algo que deu a ele a credencial para ir
né, para o continente europeu, como eu já mencionei, atuar com a camisa do Rennes. O Vasco monitora Andrés Gomes há mais de um mês, já não é de hoje essa situação, e a gente toma conhecimento, as notícias chegam, né, saem na mídia a todo tempo, a gente tomou conhecimento ontem, de que o Vasco estaria muito perto, muito próximo de chegar a um acordo com o Rennes pela contratação do Andrés Gomes. Lembrando que quem está à frente dessa negociação é o nosso novo diretor de futebol português, Admar Lopes. Ele conhece muito bem lá esse mercado onde o Vasco está se aventurando, o mercado europeu. Admar Lopes não é um aventureiro, é um profissional da área. Ele que está conduzindo essa negociação. A informação que nós temos é de que está perto de sair o negócio, mas o Rennes quer o seguinte: liberar o Andrés Gomes no primeiro momento por empréstimo, mas com uma obrigação de compra fixada no contrato. Tá? E essa obrigação de compra está sendo noticiado na mídia, não, a informação não vem de mim, tá? Mas está sendo noticiada que seria de 5 a 7 milhões de euros. Na cotação de hoje, algo em torno de 32 a 48 milhões de reais seria o valor que o Vasco estaria aí quase chegando a um acordo para pagar pelo atacante colombiano. Vamos lá, meus amigos, nada contra o Andrés Gomes, acho que pode dar muito certo no Vasco, como pode não dar, futebol tem dessas coisas, mas eu acredito que pode dar certo, se ele pintar aqui no Rio para jogar com a camisa do Vasco. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tinha uma meia dúzia colocando, eu sempre falei que o Vasco tinha interesse, tinha uma negociação em aberto, mas faltava o Vasco botar a grana na mesa para contratar o Brian Rodrigues. Agora a pergunta que fica no ar: cadê? Tinha um monte de gente colocando o Brian Rodrigues no Vasco, que era só a janela abrir, que o Brian Rodrigues ia aterrissar aqui no Rio para jogar com a camisa do Vasco, que seria bacalhau. A janela daqui a pouco fecha e nada. E nada de Brian Rodrigues no Vasco. Então assim, meus amigos, tá muito claro de que o América do México colocou as cartas na mesa, o Vasco não tem a bala para contratar o Brian, com isso foi atrás de outros jogadores. Agora, se o Vasco não pode pagar 48 milhões de reais no Brian Rodrigues, que era mais ou menos o que eles pediram mesmo lá no América do México, vai fazer esse investimento agora no Andrés Gomes? Não sei. É claro que o Andrés Gomes chegaria agora por empréstimo, com uma obrigação de compra. Mas a notícia que a gente tem que ver do México era parecida com essa. Era que o América do México toparia emprestar o Brian Rodrigues, já com uma opção de compra fixada já no passe, já uma obrigação de compra, num valor X, que daria algo em torno na casa de quase 50 milhões de reais. Então eu não sei aonde ruiu, aonde a gente perdeu essa fiação aí, mas a questão do Brian Rodrigues esfriou, e eu quero deixar muito claro para você, torcedor e torcedor do Vasco, que tem meia dúzia de canal, e canal grande, aqui no YouTube, falando mentira para vocês, para mim também, sobre contratações, porque a gente vê aí toda janela, os caras falam, e não acontece nada. Vamos aguardar, o tempo vai dizer o que é que vai acontecer. Se tratando ainda do Andrés Gomes, vamos passar pela ficha técnica dele. Eu já falei lá atrás, alguns dias atrás, antes de eu dar a pausa, né, para mim descansar. Mas vamos reiterar, é sempre bom para a galera ficar ligado. Ele é colombiano, tem 22 anos, 1,71 m de estatura, joga com ponta direita, ponta esquerda, avaliado no Transfer Market por 4 milhões de euros, 25 milhões de reais na cotação atual do euro. Ele está jogando lá no Rennes desde agosto do ano passado, 2024. O contrato dele com o clube francês vai até junho de 2029. Ou seja, ainda tem mais 4 anos de contrato com o clube francês. Ele está em baixa nesse momento, financeiramente falando. Ele chegou no Rennes em alta, como não vem atuando da forma que se esperava lá na França. Ele está em baixa financeiramente falando, por isso eu acho estranho. O valor de mercado do Andrés Gomes é 4 milhões de euros. E por que é que o Vasco vai pagar quase o dobro? Tomara que não seja esse valor. E se for esse valor, tomara que o cara jogue muita bola para valer a pena. Porque, gente, olha só, para um clube que tá aí o presidente chorando a pitanga toda hora, falando que não tem dinheiro, gastar 50 milhões de reais em um jogador, olha, não é mole não, viu? Mulambo da Gávea gastando 70, 80, 90, né? O Palmeiras também, o Vasco gastando 50. Tomara que dê muito certo se vier para o Vasco, né? Que dê tudo ok, porque senão é mais 50 milhões na dívida do nosso clube. É claro, aí não dá para criticar o presidente, porque a gente não tem bola de cristal. Não dá para saber de fato
quando é que um jogador vai chegar e vai arrebentar ou não. Mas eu levanto essa questão dos valores. Para um clube que não tem dinheiro, para um clube que está reclamando que não tem grana, ficou bem contraditório. Mas eu torço para que o Andrés Gomes chegue, tá, gente? Não estou reclamando, não estou cornetando a contratação, não. Só não consigo entender direito o concreto que está sendo divulgado aí. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Os números do Andrés Gomes lá no Rennes, na carreira, no Milionários foram 57 jogos, 12 gols e 5 assistências, um total de 17 participações em gols em 57 partidas. Com a camisa do Salt Lake, foi o melhor momento da sua carreira, jogando lá na MLS dos Estados Unidos, foram 65 jogos, 15 gols e 15 assistências, 30 participações em gols em apenas 65 partidas. Já com a camisa do Rennes na França, há quase um ano lá no Rennes, ele jogou apenas 19 jogos e apenas 3 gols. É por isso que ele pode ser negociado ainda nessa janela e pode pintar aqui no Vasco da Gama, uma vez que ele não conseguiu se adaptar lá no futebol francês. Vamos aguardar. Eu acho que é bom jogador, tem um estilo parecido do Gonzalo Plata, que jogam pelo lado do campo, um estilo parecido também com o do Ferreirinha, só que é um cara mais novo, aguerrido, volta para marcar, tem uma bola longa, umas questões que eu acho que cairia muito bem no Vasco. Muito bem no Vasco. Vamos acompanhar essa situação de perto. Agora eu quero mudar de assunto, eu quero falar com vocês sobre a nossa base, começando pelo Leandrinho, Nosso querido LD6, o nosso Leandrinho, camisa 6, cria da base do Vasco, Voltou de empréstimo, ele que estava jogando lá no Al-Shabaab, nos Emirados Árabes. Ele foi convocado para disputar 2 amistosos com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 no próximo dia 8 e dia 11 de agosto, no caso desse mês, contra a equipe do Paraguai. Então fica o registro, o Leandrinho vai fazer 2 amistosos contra o Paraguai pela Seleção Sub-20. Isso já é ruim, porque desfalca o Vasco. É bom porque valoriza o atleta, o ativo do clube, mas desfalca aí o nosso plantel. Mas bacana, vai lá, Leandrinho, voa, que o mundo é seu, você merece. Galera, se tratando do Ryan, o Vasco renovou o contrato com ele, a gente sabe que tem vários clubes interessados nele. Surgiu uma notícia de que o Mônaco poderia ter interesse no Ryan, mas a gente toma conhecimento que o PSG, na verdade, teria e supostamente feito uma sondagem pelo nosso cria atacante. Fato é que o Vasco já se movimenta no mercado, nos bastidores no caso, melhor dizendo, para não correr riscos em relação ao Ryan. Ryan permanece no Vasco nessa janela, pelo menos até o primeiro momento, e deve ficar até o fim da temporada desse ano. Claro, se não surgir nada em concreto para levá-lo antes. Mas o Vasco não quer liberar agora, só se fosse algo muito estratosférico. Com isso, o Vasco já trabalha com a possibilidade aí nos bastidores para estender o contrato do Ryan, aumentar o contrato dele. Com essa extensão de contrato, o Vasco ficaria ali mais flexível, mais à vontade para valorizar o jogador, para aumentar o salário do Ryan. Então, o Vasco está perto de aumentar a multa rescisória do Ryan, o salário dele também, porque tem que condizer com a multa, não adianta o cara ter uma multa multimilionária e um salário pequenininho, não, porque você é contraditório, você desvaloriza o ativo para o mercado. Então o Ryan vai passar a receber um pouco mais de salário, no primeiro momento. O Vasco vai estender esse contrato com o Ryan, automaticamente valorizando o jogador, botando a multa mais alta, entendendo que é um jogador que vai render frutos para o nosso Vasco no futuro próximo, se tratando da parte financeira. Tá, gente? Então fica o registro, se tratando do Ryan. Essa notícia veio do Colina 1927. Se tratando agora do Matheus Ferreira, ele foi emprestado para jogar no São Paulo. Eu não gostei quando isso aconteceu. O São Paulo iria exercer a opção de compra do jogador, o empréstimo dele terminou agora nessa janela. Porém, todavia, entretanto, o Matheus Ferreira pediu ao Vasco da Gama para retornar. Ele não quis ficar no São Paulo. Olha, parabéns, Matheus Ferreira, muito obrigado. Rapaziada, o Matheus Ferreira é um meio-campista, um volante de muita, muita qualidade. Se der certo, a gente vai chorar muito se ele não jogar com a camisa do Vasco. Então, ótima notícia, Matheus Ferreira voltando de empréstimo do São Paulo, tá? Para se reintegrar ao elenco Cruz Maltino. Quem está voltando também de empréstimo é o outro meio-campista, cria da base também do Vasco da Gama, o Cauã Barros. Ele foi emprestado para atuar com a camisa do América Mineiro. Os números de scout do Cauã Barros
dão um show na Série B. Ele está entre os jogadores de meio campo na Série B mais bem ranqueados até este momento no campeonato. E ele já voltou para o Vasco da Gama, já se representou, já fez exames, já está de volta ao Gigante da Colina de empréstimo. Então temos uma notícia boa. Cauã Barros voltando de empréstimo. Temos mais um jogador de meio campo, de volância, né, que estava jogando muito bem na Série B, que para mim não faz sentido. Se não derem uma chance para o garoto no elenco profissional e amanhã ou depois contratarem qualquer Zé Ruela aí da Série B ou de algum time que ninguém nunca ouviu falar e botarem o cara para jogar titular, igual fizeram com o Lloyd Augusto, sabe? E o Cauã não teve chance no Vasco. Então vamos torcer para que ele tenha mais chances no nosso elenco, até mesmo para o Vasco vender, para valorizar o ativo, né? Galera, agora eu quero falar com vocês sobre médico, tá? Porque o doutor Gustavo Caldeira, ele que é o chefe do departamento médico do Vasco da Gama, está concorrendo ao prêmio de melhor médico de futebol da América do Sul. Isso mesmo, doutor Gustavo Caldeira aí, concorrendo ao prêmio de melhor médico da América do Sul, é claro, no meio do futebol. Boa sorte ao nosso querido Dr. Vasco, né? Nosso querido Gustavo Caldeira. Notícia boa, né? Meus amigos, voltando agora falando de time, né? O Vasco fez 2 sondagens em relação a zagueiros no plural. O Vasco sondou a situação do Domingos Duarte, que joga no Getafe, e também a situação do Gustavo Medina, que joga com a camisa da Ferroviária de Araraquara, do futebol paulista. Olha, Gustavo Medina eu já vi atuando, não é mau jogador. E se o Vasco pagar barato, por que não? Pode se dar uma chance. Às vezes num jogador desse a gente acha um craque, sabe? Às vezes um jogador assim a gente pensa que não, a gente acha um grande jogador. Foi o que o Bragantino fez, por exemplo, com o Léo Ortiz hoje, titular lá no nosso arquirrival. Enfim, e o Vasco também já revelou vários jogadores que ninguém conhecia, que hoje estão gravados, eternizados na história do clube, e ganharam títulos, brasileiro, Libertadores, Cariocas, jogadores que ninguém conhecia. Então, eu acho que a questão do Gustavo Medina pode até ser uma boa. Para quem apostou em João Vitor, gastando quase 40 milhões, quase 50 milhões lá com o Benfica, para quem apostou no Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos, não vejo com maus olhos também não. Depende do valor, é claro. Se for um valor, 10 milhões de reais, aí pula no mato porque já não faz sentido. Agora, depende. Já o Domingos Duarte, confesso que não conheço o futebol dele, mas olha, o Getafe já não é grandes coisas lá na França, na Espanha, né? Não mais, já foi. Né? Não sei também. Mas pode ser aí o dedinho do nosso Admar Lopes, né, que conhece o futebol europeu. O Vasco apenas sondou. Por que sondou? Existe uma eminência de algum zagueiro do Vasco deixar o clube nessa janela. Freitas, Oliveira, o Lemos. Vamos ficar acompanhando de perto. Existe essa eminência. Meus amigos, de tudo isso, falamos bastante aí já, né? Falamos bastante da presidência, da base, jogadores, mercado. Agora eu quero falar com vocês do jogo do Vasco da Gama hoje na tarde / noite, né? Na noite desse sábado, diretamente de São José do Rio Preto, onde o Vasco enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que tinha uma vitória muito bem encaminhada contra o Internacional na última rodada, onde o Léo Jardim foi expulso, o Vasco acabou sofrendo o gol de empate. Vou dar o papo aqui, torcedor. O Fusato não falhou, não foi frango dele, tá? Ele pulou, fez um movimento normal, correto. Não foi um chute fraco, foi um chute até que relativamente forte. Mas a fase que o Léo Jardim vive e a envergadura que o Léo Jardim tem, que é um pouco maior que a do Fusato, eu tenho certeza que o Jardim pegaria aquela bola ali, que foi o gol do Internacional. Mas água passada não move moinho, já foi expulso, já... Enfim, não estou cornetando o Fusato. Ele pode ser um grande goleiro, pode arrebentar com a camisa do Vasco, pode conquistar o seu espaço ao sol com a camisa do Vasco, mas hoje a gente sabe que o melhor momento é sim do Léo Jardim. Mas, voltando aí para o Campeonato Brasileiro, sem o Léo Jardim, o Vasco entra em campo hoje contra o Mirassol, é claro, e também sem o Paulo Henrique, né? Ambos estão suspensos. Com isso, Daniel Fusato e Puma Rodrigues devem ganhar aí
a vaga na equipe titular. O Fusato já cravo, né, gente? Ele vai jogar. É óbvio que o Fusato vai jogar. Ele veio lá da Espanha pra cá pra ser reserva do Jardim, vai chegar agora e ele não vai jogar. Aí eu não tô entendendo mais nada, né, no Vasco se o Fusato não jogar, né? Vamos ser bem sinceros, né? Na moral, sem mimimi, né? Numa boa. E o Puma Rodrigues, a mesma coisa. O Vasco gastou um dinheirão, deve o Nacional do Uruguai até hoje. Se ele não jogar também não faz sentido nenhum. Embora eu quero muito que o menino Paulinho comece a jogar com a camisa do Vasco, que ele é muito bom de bola, o nosso lateral direito Paulinho, tá? Mas isso é uma outra situação. Esse jogo, meus amigos, terá a transmissão apenas do Premier, tá? Não terá TV fechada, TV aberta, Sport TV, não. Premier, tá, torcedor? Então corre para se garantir no Premier, que o Vasco vai enfrentar o Mirassol às 18h30 hoje pelo Brasileirão. O Vasco já se encontra concentrado no interior paulista, a torcida foi lá no hotel para tietar os nossos atletas, tá todo mundo já concentrado, focado para essa partida de logo mais. Meus amigos, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Gosto do Diniz, acho ele um bom treinador, tá? Na minha humilde opinião e visão. Agora, o esquema que o Diniz está colocando pro Vasco, jogar com essas peças aí, sei não, viu? Tá começando a me dar um medinho. Não pelo Diniz, pelas peças que a gente tem, tá, torcedor? Não tô criticando o Fernando Diniz, não. Mas o Pedrinho, o senhor Pedrinho, of the king, the power, the best, tem que dar material de trabalho humano pro Fernando Diniz. Jogadores que se encaixem com o estilo de jogo. Não adianta você ter um Pepe Guardiola no seu time e ter jogadores que não têm característica de toca-me-voe, de tic-tac. O Fernando Diniz é o toca-me-voe e é o tic-tac, é o futebol solto, é o tocou, passou, tabelinha, 1, 2, triangulação, dribla, pá, finaliza. Faltam jogadores. Faltam jogadores. E dentro dessa questão de faltar jogadores pro Fernando Diniz, tem uma outra questão, meus amigos. Cadê o Guilherme Estrela? Bom de bola, meio campista. Cadê o Paulinho, que eu acabei de falar dele? O nosso lateral direito. Cadê o Paulinho Paula? Também não vem ganhando mais rodagem. Eu sei que no dia a dia de treinamento pode ser que o cara não esteja jogando bem, mas jogo é jogo, né? E cadê o Zuccarello? O Vasco jogando com 3 volantes. Gente, torcedor, o Vasco jogando com 3 volantes. Não tô criticando o Diniz, não, mas é a verdade. Jogando com 3 volantes. Sem Felipe Coutinho e o Zuccarello nada. Já perdemos o Paê, que foi embora. Se valeu a pena não é outra história, mas já foi embora. Coutinho não estava jogando e jogando sem Zuccarello, sem Guilherme Estrela, com 3 volantes. Poxa, meu Deus. É por isso que o Vasco está empatando um monte de jogo, é por isso que tomou 4-0 do Del Valle, é por isso que quase perdemos dentro de São Januário pro Del Valle aqui no Rio. Falta algo a mais, e esse algo a mais é o cara da criatividade, é o cara diferente, é o que falta nesse time do Vasco. Aí quem não faz, leva. Aí tem 10 chances, não faz nenhuma, não concretiza, não finaliza, não faz nada. Aí a zaga, que é uma maravilha, os laterais, que jogam muito, só com a bola no pé, aí acontece que a gente já sabe o que acontece, né? Mas enfim, meus amigos, vamos lá. A provável escalação do Mirassol para esse jogo desse sabadão. Eles devem entrar em campo com o goleiro Walter, com Lucas Ramon, João Vitor e Gemer, tá, meus amigos? Felipe Jonathan, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alisson e Chico da Costa. Essa é a provável, possível escalação do Mirassol para o jogo de logo mais. Mirassol que é comandado pelo treinador Rafael Guanais, nome diferentão, né? Rafael Guanais. Meus amigos, a provável, possível escalação do Vasco da Gama deve ser a seguinte: Daniel Fusato na meta Cruz Maltina, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, ou Maurício Lemos no lugar do Freitas, e Lucas Piton voltando à equipe na lateral esquerda. Hugo Moura, Tietê e Nuno Moreira no meio campo, David ou Felipe Coutinho na ponta esquerda, Ryan na ponta direita e Pablo Verrete centralizado. Vamos lá. Gente, se jogar Hugo Moura, Tietê e Nuno, não adianta botar o Coutinho lá na ponta esquerda, rapaziada. Não adianta, o Coutinho não vai puxar contra-ataque, não vai dar sprint, não vai driblar 2. Ele vai finalizar, mas ele pode fazer jogando como meia, sabe? Eu não concordo com esse negócio de enfiar 3 volantes, não deixar o David jogando para botar o Coutinho na ponta esquerda, porque o David tá jogando bem,
tá correndo, tá entregando, tá madurando o gol do David. Eu tô sentindo madurar o gol do DVD. O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Olha aqui, olha quem tá passando. Olha aqui, olha quem tá passando. É a tropa do DVD. Tomara, né? Tomara, mas eu não tiraria o DVD não. Colocaria o Felipe Coutinho no meio, tá? Porque o Nuno Moreira, embora ele é meia atacante, ele vai fazer um papel de terceiro volante quando o Vasco tiver sem a bola. Quando o Vasco tiver a bola, ele vai fazer um papel de armador, né? E é isso que me dá medo, porque o Nuno Moreira, desde que chegou no Vasco, ele joga como ponta esquerda. Aí você traz ele para jogar de meia e bota o Coutinho de ponta esquerda num jogo contra o Mirassol, que é encaixadinho, fora de casa, que é enjoado. Não sei, gente, não sei. Pode dar muito certo se isso acontecer, mas eu tenho minha ressalva. Por outro lado, a gente cobra também um pouco de criatividade do treinador, né? Vamos aguardar. Não acho ruim, acho legal. Eu só não tiraria o David da equipe. Vamos ver o que o nosso Fernando Diniz vai fazer logo mais nessa noite de sabadão para esse jogo entre Mirassol e Vasco da Gama. Meus amigos, o meu palpite para o jogo é 1-0 Vasco, amargo, espremidinho, sofrido. Daniel Fusato defendendo a zaga, tirando aquela maluquice toda, né? Gol do Verrete? Não, dessa vez é gol do DVD. Olha quem tá passando. Meu palpite, 1-0, gol do David. 3 pontinhos para dar moral para nossa equipe, para a tropa, porque o Vasco tá precisando de moral, tá, meus amigos? E olha, o jogo acaba 8h30 hoje, sabadão. Eu fico mais enrolado porque eu tenho minha vida pessoal também. Eu vou tentar brotar para gravar para vocês aqui antes da meia-noite, tá? Se não der, a gente se vê no Madruga Vasco de domingo. Meu palpite então é 1-0 Vasco pro jogo de hoje. O coração, né? A lógica mesmo tá falando 1-1. A lógica diz 1-1. O coração 1-0 Vasco. Tô ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. É um prazer imenso falar com vocês do nosso Vascão da Gama. E a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Se inscreve aí, deixe seu like e compartilhe, tá bom? Valeu. Porque quando houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!